Você já teve um verdadeiro encontro com Jesus? Eu quero profetizar sobre a sua vida que no caminho o Senhor, Ele se encontra conosco. Porque não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, diz o Senhor, João 15:16. Hoje quero estar lendo Atos capítulo 22, a partir do verso 6, que nos fala assim: ora, aproximando-me de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me cercou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu-me: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, se atemorizaram muito, mas não viram a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor respondeu: levanta-te e entra em Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Amado, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um homem que fazia mal às pessoas, ele prendia as pessoas, ele humilhava as pessoas, ele xingava as pessoas. E ele já era um religioso, ele já conhecia as Escrituras, mas ele não tinha ainda se encontrado com Jesus. Essa é a grande questão. Muitos de nós, muitas pessoas que existem hoje no meio cristão, já leem a Bíblia, já vão à igreja, porém não tiveram encontro com Jesus. E é justamente isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero declarar sobre sua vida que é necessário que nós tenhamos um verdadeiro encontro com Jesus, que nós tenhamos um verdadeiro encontro com Cristo. E toda vez que alguém se encontra verdadeiramente com o Senhor, quando a grande luz envolve a nossa vida, existe uma transformação, um novo nascimento. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus quando estava indo perseguir os cristãos. Uma grande luz envolveu ele, ele caiu do cavalo, ficou cego e ouviu uma voz falando com ele. E essa voz talvez já tenha falado com você, só que ainda você se mantém cego, você ainda não recobrou a sua visão. E muitos se encontram assim no nosso meio, cegos, sem saber que direção ir, sem saber para onde estão indo, sem saber o que fazer. Conheceram Jesus, ouviram falar de Jesus, mas ainda não tiveram um novo nascimento, não tem uma direção. E é isso que eu quero falar com você. O Espírito Santo de Deus, ele quer ter um encontro com você verdadeiramente, sabe? E a única forma de eu e você ter um encontro verdadeiro com Cristo é obedecendo. Porque o apóstolo Paulo, Saulo, que aqui na época, assim que ele teve esse encontro, ele foi levado para um lugar porque ele ficou cego, e o Senhor mandou que um homem chamado Ananias fosse até ele. E quando chegou lá, o que Paulo estava fazendo? Orando. E é justamente isso que eu e você precisamos fazer. Não tem como a gente ter de volta a nossa visão espiritual sem orar, sem buscar a presença de Deus. A gente pode ter tido um encontro, mas ainda permanecemos cegos. E o Senhor, ele quer tirar essa cegueira de você, essas escamas dos teus olhos, para que você tenha direção. Depois disso, Saulo, ele ficou um tempo ainda separado, mas depois ele se tornou o grande apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Deus quer te dar uma direção. O Senhor, ele quer que você veja claramente e seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que essa palavra tenha falado do teu coração. Se você
quiser fazer perguntas, mande aqui. Faça as tuas perguntas e vamos todos buscar a presença do Senhor e crescer na graça do conhecimento, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia no nome de Jesus.